As pessoas acham que ser socorrista te deixa insensível. Que depois de ver tanto sangue, ouvir tantas sirenes, passar tantas madrugadas segurando o último suspiro de alguém nas mãos, você simplesmente para de sentir. Mas comigo nunca foi assim. Eu sentia tudo. Lembrava de cada rosto, cada despedida sussurrada. Ainda lembro. Trabalhava à noite em São Paulo. Plantões de 12 horas, às vezes 16. As sirenes ecoavam nos ossos, as luvas sempre manchadas, as costas sempre doendo. A gente chamava isso de correria, mas, no fundo, era um tipo estranho de privilégio, estar presente no pior momento de alguém, segurar sua mão, ajudar a resistir, ou permitir que se fosse com dignidade quando não havia mais nada a fazer. Mas por mais puxado que fosse o plantão, eu sempre tinha uma coisa para esperar com ansiedade, a Helena. Ela era a calma no meio da tempestade. Professora de português no ensino médio, com uma cabeça afiada e uma voz que parecia chuva fina. Nunca levantava a voz. Nunca precisava. Corrigia sua gramática com um sorriso de canto, ganhava qualquer discussão com 3 frases tranquilas, e ainda fazia você se sentir como se tivesse vencido. A gente já estava casado fazia 5 anos. Ainda sem filhos. Só uma rotina bem nossa. Ela preparava minhas marmitas quando eu esquecia, deixava bilhetinhos colados nos meus tênis. Nas raras noites em que nossos horários batiam, a gente cozinhava junto e conversava sobre tudo, os alunos dela, meus pacientes, se o grande Gatsby era superestimado. Ela achava que sim. Eu discordava só para ver ela defendendo o livro com paixão. Achava que estávamos firmes. Talvez não um conto de fadas, mas algo bem próximo. Ela nunca gritava. Nunca forçava nada. Só sorria, escutava, amava do jeito dela, tranquilo, contido. Mas olhando agora, aquele silêncio, não era paz. Era distância. Uma distância que eu ainda não tinha percebido. Começou devagar. Sempre dizem isso, né? Pensando bem, acho que por fora ainda estava tudo calmo, até doce, naquele jeito rotineiro que os casamentos longos têm. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Helena disse que a Secretaria de Educação estava implementando novas diretrizes. Mais preparação, mais reuniões. Revisão curricular, foi o termo que usou. Estamos reescrevendo metade do plano de leitura do 2º ano. No começo, não questionei. Sei bem o quanto professores trabalham. Admirava o empenho dela. O jeito como levava trabalho para casa, como se importava com os alunos. Mas as noites fora foram ficando mais frequentes. Terças, depois quintas. Às vezes até sábados. Ela saía de tarde e só voltava quase meia-noite. Sempre com alguma desculpa sobre revisões de última hora ou uma colega que precisava de ajuda. E aí veio o celular. Helena nunca tinha colocado senha no telefone. A gente não era esse tipo de casal. Eu podia pegar o celular dela para colocar uma música na cozinha ou ver a previsão do tempo, era normal. Mas uma noite, vi ela digitando uma nova senha. Não falou nada, só digitou rápido, como se já fosse hábito. Código novo, perguntei, de leve. Ela olhou do sofá e deu de ombros. É, coisa da secretaria. Agora a gente lida com dados dos alunos, privacidade e tal. Fazia sentido. Mais ou menos. Mas a voz dela estava suave demais. Ensaiada demais. Naquela noite, ela saiu de novo depois do jantar, para mais uma dessas reuniões. Vi o carro dela virando a esquina como sempre, os faróis cortando a rua do nosso bairro. Mas alguma coisa estava errada. Fiquei parado na porta mais do que devia. E, pela primeira vez em 5 anos, tive a sensação de que eu não sabia para onde ela estava indo. Disse para mim mesmo que não ia fuçar. Mas é isso que o ciúme faz, ele entra devagar, e vai corroendo tudo por dentro. Eu tentava ignorar. Talvez fosse só o cansaço. Talvez eu estivesse jogando em cima dela o stress do trabalho. A gente não estava brigando. Ela ainda me dava beijo de manhã, ainda preparava a minha marmita quando eu esquecia. Por fora, tudo parecia igual. Quase tudo. Mas as histórias não batiam sempre. Ela dizia que estava corrigindo redações na biblioteca, mas esquecia qual livro os alunos estavam lendo. Falava que saiu com a coordenadora, mas travava quando eu perguntava o nome do restaurante. Coisinhas pequenas. Fáceis de ignorar, se você quisesse acreditar que nada tinha mudado. E eu queria. Até que não deu mais. Uma noite, depois de um plantão, cheguei em casa e estava tudo em silêncio. Helena tinha dito que ia voltar tarde, mais uma reunião. Sentei no sofá, deixei a TV no mudo e fiquei olhando para o nada. Repetindo mentalmente o que ela tinha dito de manhã. Algo sobre um retiro pedagógico na sede da diretoria. Mas, tinha alguma coisa errada. Então fiz o que nunca achei que faria. Entrei na nossa conta conjunta do cartão de crédito. As compras estavam todas ali, supermercado, posto, livraria de vez em quando. Até que vi aquilo. Windham Bell Inn, R$ 1.400. Senti o peito apertar. Fica 2 cidades depois da nossa. Não é longe, mas longe o suficiente para não ser caminho de nada. A cobrança era de 3 noites atrás, uma das noites em que ela disse que ficou na escola arrumando material de sala. Não tinha congresso. Nem formação. Nenhum comprovante. Só aquele valor. Um fato silencioso e inegável na minha frente. Fiquei parado, olhando para a tela, o coração martelando nos ouvidos. E aquele vazio no estômago, aquele que eu vinha ignorando fazia semanas,
finalmente se abriu e me engoliu inteiro. Não cheguei brigando. Não sou assim. Esperei até estarmos os dois em casa, louça ainda na pia, cheiro de comida requentada no ar. Ela estava sentada na mesa da cozinha, folheando um livro de bolso, usando um daqueles moletons velhos que ela adorava. Sentei de frente, o coração batendo forte como se eu tivesse acabado de atender uma ocorrência. Amor, falei, tentando manter o tom leve. Uma perguntinha, que cobrança foi aquela do hotel? Windham, 2 cidades depois daqui. Ela levantou os olhos, nem piscou. Só deu aquele sorriso tranquilo, ensaiado. Ah, aquilo, disse, fechando o livro com calma. Foi um retiro de formação. A gente ficou hospedado para fazer umas dinâmicas de grupo. A diretoria reembolsa depois. A voz era suave. Segura. Como se ela já esperasse essa pergunta. Como se tivesse ensaiado. Assenti devagar. Você não comentou nada. Ela deu de ombros. Foi de última hora. Achei que ia parecer chato. Silêncio. Se quiser, pode ligar na escola, ela completou, olhando direto nos meus olhos. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria agarrar aquela explicação e seguir em frente, botar a culpa no stress, dizer que eu estava exagerando, que o problema era comigo. Era isso que ela estava me oferecendo. Uma saída. Um jeito de fingir que tudo estava bem. Mas o que vi nos olhos dela, não era medo. Nem culpa. Era controle. Ela estava me desafiando a conferir. Sabia que eu não iria. E estava certa, pelo menos naquele momento, eu não fui. Só assenti, disse, tá bom, e levantei para levar o lixo para fora. Minhas mãos estavam firmes, mas meu estômago contava outra história. Tinha algo se desfazendo. E ela já estava 2 passos à minha frente. Os plantões da madrugada sempre tinham aquele silêncio estranho entre os chamados, principalmente por volta das 3 da manhã, quando até a cidade parecia dar uma pausa. Eu estava sentado na parte de trás da ambulância, pernas esticadas, o rádio chiando baixinho. Meu parceiro tinha ido buscar café, e eu fiquei ali sozinho com aquele tipo de silêncio que faz os pensamentos gritarem. Eu só ouvia a voz dela, pode ligar na escola, se quiser. Então eu liguei. Não por raiva. Nem exatamente por desconfiança mais. Era outra coisa. Algo mais fundo. Aquela necessidade de saber a verdade, custe o que custar. O telefone da escola tinha um sistema automático. Fui seguindo as opções até cair na caixa postal da vice-diretora. Não era o que eu queria. Desliguei e tentei de novo, dessa vez, liguei direto para o número da coordenadora de formação de professores, uma mulher que a Helena já tinha mencionado. Tocou 5 vezes antes de uma voz cansada atender. Aqui é a professora Duarte. Engoli em seco. Oi, desculpa ligar tão tarde. Meu nome é Rafael. Minha esposa, Helena, dá aula de português aí na escola. Eu só queria tirar uma dúvida rápida sobre um retiro recente, de fim de semana. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, como é? Ela comentou que ficou hospedada no Windham Bell por causa de uma formação. Queria saber se isso tem a ver com algum evento oficial. Outro silêncio. Então, a gente não teve nenhum evento com pernoite desde o primeiro semestre. Nada disso foi autorizado ou agendado recentemente. Fiquei mudo por um instante. Acho que estava esperando ela se corrigir. Dizer, é verdade, a Helena estava num grupo especial, ou qualquer coisa que me deixasse respirar. Mas isso não veio. Tem certeza? Perguntei, minha voz mais fraca do que eu queria. Absoluta, respondeu, com cuidado. Agradeci e desliguei. O frio daquele degrau de metal da ambulância bateu diferente. A noite ficou mais pesada. Fiquei ali parado, olhando para o estacionamento vazio e escuro. Minha respiração saía visível no ar gelado. A verdade agora tinha forma. Não era mais impressão. Nem palpite. Era fato. E eu não estava pronto para o que viria depois. Não planejei nada. Só, fui. Lembro que o relógio do painel marcava 23h17 quando saí do posto. O plantão já tinha acabado, mas eu nem tinha tirado o uniforme. Não avisei ninguém. Só peguei a estrada, saí de São Paulo e segui em direção àquela cidade menor com o Hotel Boutique, o mesmo da fatura do cartão. O lugar estava silencioso quando estacionei. Fachada de tijolinhos à vista, luzes quentes saindo por trás das cortinas grossas. Parecia aquele tipo de lugar para onde casais vão quando querem esquecer da vida por uma noite. E lá estava, o carro da Helena. Estacionado certinho do lado, sem nem se esconder. Como se ela nem tivesse se dado ao trabalho de disfarçar. Minhas mãos tremiam quando entrei no saguão. O atendente da noite levantou os olhos, entediado, quase sem prestar atenção. Perguntei se podia confirmar uma reserva. Dei o nome da Helena. Esperava resistência. Uma negativa, uma desculpa. Mas ele só clicou algumas vezes no computador, mal me olhando. Quarto 214. Helena Ribeiro e Dr. Bruno Almeida. Foi isso. Simples assim. Como se estivesse lendo uma lista de compras. Não sei como não desabei ali mesmo. Bruno. O nome bateu mais forte do que eu imaginava. Ela nunca tinha falado dele. Nunca deu a menor pista. Acho que eu imaginava, sei lá, um desconhecido, um erro aleatório. Mas ouvir aquele nome, dava realidade à coisa toda. Era alguém que ela conhecia. O suficiente para reservar um quarto junto. Me afastei do balcão, murmurei um obrigado e saí. Não subi. Não bati na porta.
Fiquei lá fora, parado no frio, olhando para o carro dela, as chaves marcando minha palma de tanto apertar. 23h43. Ela estava lá em cima. Com ele. Queria gritar. Quebrar alguma coisa. Correr. Mas não fiz nada disso. Fiquei ali, parado, engolindo seco, sentindo algo se partir dentro de mim, silenciosamente, por completo. A mulher com quem eu construí uma vida. Era outra pessoa. Consegui voltar para o carro, de algum jeito. Nem lembro de ter caminhado. Minhas pernas pareciam de outro corpo. Sentei no banco do motorista, fechei a porta e simplesmente, desabei. O silêncio lá dentro me esmagava. Sem rádio. Sem movimento. Só o tic-tac do motor esfriando e minha respiração, falhada, irregular. Fiquei olhando para o volante por um tempo que pareceu infinito. Minhas mãos ainda seguravam ele, mas sem força. Eu não estava com raiva. Ainda não. Era pior que isso, eu estava vazio. Entorpecido. Como se o chão tivesse sumido sob meus pés e eu nem tivesse percebido que estava caindo. Ela estava lá em cima. A poucos andares de distância. Com ele. E eu, nem conseguia chorar. Não era porque eu não queria chorar. Era porque, no fundo, uma parte de mim já sabia. Talvez soubesse há semanas. Talvez há mais tempo ainda. Eu só não queria encarar. A Helena sempre foi cuidadosa com o coração. Fechada. Reflexiva. Eu costumava achar isso um charme, quase uma elegância. Via como um tipo de força silenciosa. Achava que, se eu amasse o bastante, se estivesse presente todo dia, fazendo tudo certo, ela acabaria abrindo aquela porta por completo. Mas agora eu via, talvez ela nunca tenha tido essa intenção. Eu dei tudo de mim para ela. Noites segurando mãos à beira da morte. Dias fazendo plantões extras para a gente bancar a vida que ela dizia querer. Me doei inteiro para a gente ter paz. Estabilidade. Amor. Mas o que eu tinha com ela não era amor, pelo menos não o tipo de amor que eu pensava que era. Era proximidade. Costume. Educação disfarçada de afeto. E talvez o pior de tudo, talvez ela nunca tenha realmente precisado de mim. Não lembro da volta para a cidade. A próxima coisa que percebi foi que estava estacionado atrás do hospital, encostado no cantinho do estacionamento dos funcionários, onde os postes piscam e o asfalto é só buraco. O lugar onde eu costumava matar tempo entre um chamado e outro, ou tirar um cochilo rápido antes do próximo turno. Dessa vez, não me mexi. Nem desliguei o motor. O relógio marcava 2h09. Deviam achar que eu estava acabado. Ainda de uniforme, mãos no colo como se esperasse alguém me dizer o que fazer. O torpor não tinha passado. Só se aprofundado. Não ouvia Carla chegar. Ela simplesmente apareceu na janela, um copo grande de café numa mão, um cigarro na outra, mesmo tendo largado o vício fazia 2 anos. Bateu no vidro com o dedo. Eu abaixei devagar. Você tá com a cara de quem foi atropelado por um caminhão, ela disse. Fiquei em silêncio. Ela me encarou por um instante, depois entrou pela porta do passageiro, sem pedir. Fechou como se fosse o lugar dela, e talvez, naquele momento, fosse mesmo. Carla não fez perguntas. Nem precisava. Acho que ela sabia. Já tinha visto homens esvaziados pela dor vezes suficientes para reconhecer o formato daquilo. Ficamos ali, em silêncio. Sem conselhos. Sem consolo. Só nós dois, vendo a noite virar algo ainda mais pesado. O vapor do café entre nós. O cigarro queimando esquecido entre os dedos dela. Em algum momento, ela estendeu a mão e pousou no meu ombro. Foi o suficiente. O sol apareceu horas depois, fraco e pálido, atravessando o para-brisa como uma verdade que eu ainda não estava pronto para ouvir. Ela ficou até isso acontecer. Eu não voltei para casa depois daquela noite. Mandei uma mensagem para Helena, preciso de espaço. Só isso. Sem raiva, sem explicação. 4 palavras. Eu não queria ver o rosto dela, nem ouvir a versão dela da história. Não estava pronto. Talvez nunca estivesse. Na base do SAMU tinha um quartinho nos fundos, usado para plantonistas durante tempestades ou viradas de turno. Pequeno, frio, com uma lâmpada fluorescente que fazia barulho. Mas tinha uma cama, uma porta com tranca, e ninguém fazendo perguntas. Era o bastante. Levei uma mochila, alguns uniformes dobrados, barbeador. Minha vida inteira empacotada num canto de um almoxarifado. Engraçado como tudo pode encolher tão rápido. Carla não falou muito. Só fez espaço. Empurrou uma garrafa térmica para mim na troca de turno. Cobriu minhas chamadas quando eu precisava respirar. Não tentou consertar nada. Só tornou possível continuar. E foi isso que eu fiz. Trabalhei. Mais do que nunca. Peguei plantões extras. Troquei folgas por jornadas duplas. Dormia pouco, falava menos ainda. Mas toda vez que o pagamento caía, eu transferia, direto para a poupança, sem mexer em nada. Nas horas de silêncio, comecei a olhar para o oeste. Tinha um curso em Curitiba que eu tinha considerado na faculdade, formação para socorrista aeromédico. Atendimento de trauma em helicóptero. Alto risco, resposta rápida. Eu sonhava com isso antes, mas deixei de lado pela estabilidade. Pela Helena. Agora? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Uma noite, preenchi a inscrição ali mesmo, no fundo da ambulância. O motor ligado, a chuva batendo no teto como um metronome lento. Não contei para ninguém. Nem reli o que escrevi.
Só cliquei em enviar. E pela primeira vez em semanas, senti que estava indo atrás de algo que não era ela. Demorei 3 semanas para voltar. Não por perdão, por necessidade. Precisava de roupas, passaporte, uns documentos que tinha esquecido quando saí. Não avisei que estava indo. Só usei minha chave, entrei pela porta da frente e encontrei a casa, igualzinha. Igual demais. Helena estava na cozinha, descalça, cortando uma pera como se estivesse me esperando. Sem surpresa no olhar. Sem culpa também. Só, calma. Ela não perguntou onde eu estive. Nem se eu estava bem. Em vez disso, disse, imaginei que uma hora você voltaria. Coloquei as chaves no balcão. Eu não voltei. Ela se virou, secando as mãos num pano, e se encostou na pia. Então fala o que você veio falar. Tentei achar as palavras certas, mas nenhuma parecia suficiente. Nenhuma carregava o peso do silêncio que eu vinha arrastando. Então só perguntei, por que ele? Ela me olhou, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Porque o Bruno me faz sentir viva, ela disse, firme. E você anda emocionalmente ausente há anos. Aquilo bateu como um soco que a gente vê chegando tarde demais. Emocionalmente ausente, repeti, tentando não deixar a voz falhar. Você quer dizer trabalhar dobrado? Perder feriado para manter essa casa de pé? Tentar ser constante enquanto você me mantinha sempre à distância? Ela deu de ombros. Essa é a sua versão. A minha é diferente. Foi nesse momento que eu soube. Não haveria pedido de desculpas. Nem confissão. Só 2 estranhos que já se amaram, separados por um abismo que nenhum dos dois queria mais atravessar. Assenti. Tá bom. E foi só isso que eu disse. Porque não havia mais nada a ser dito. Os papéis já estavam impressos. Encontrei no gavetão perto da cafeteira, empilhados com cuidado, presos por um clipe, sem nem estarem dobrados. Ela nem tentou esconder. Talvez soubesse que eu ia acabar achando. Talvez quisesse que eu achasse. Sentei à mesa. No mesmo lugar onde eu costumava jantar. O mesmo lugar onde, uma vez, dobrei um guardanapo num tsuru só para fazer ela rir. A cozinha cheirava a desinfetante de limão e café velho. Já não parecia mais minha casa. Folhei as páginas devagar, meio que esperando sentir algo, pânico, arrependimento, qualquer coisa. Mas tudo o que senti foi cansaço. Não aquele que o sono resolve. Era o tipo que entra nos ossos, depois de carregar por muito tempo um peso que não é mais seu. Helena não disse nada. Ficou ali na porta, braços cruzados, só olhando. O rosto dela não se suavizou, nem ficou duro. Só, vazio. Como se estivéssemos fechando um contrato, e não encerrando uma vida inteira juntos. Assinei cada linha. Nome. Data. Iniciais. Ela nem ofereceu uma caneta. Usei a minha. Quando terminei, empilhei os papéis, deixei a caneta por cima, alinhada, e me levantei. Peguei do bolso meu último molho de chaves, da casa, do carro, da caixa de correio. Coloquei no balcão. O barulho foi seco. Final. Helena abriu a boca, como se fosse dizer alguma coisa. Mas eu não fiquei para ouvir. Caminhei até a porta. Abri. E não olhei para trás. Curitiba não me recebeu de braços abertos. Não era esse tipo de lugar. Mas me deu algo melhor, movimento. Trabalho. Distância. Um horizonte que não me lembrava dela. Aluguei um quartinho em cima da garagem de um bombeiro aposentado chamado Carlão. O colchão afundava, a água demorava 10 minutos para esquentar, mas o espaço era meu. Pendurei meu uniforme na primeira noite como se fosse bandeira, prova de que eu tinha escapado. O curso era puxado. Ser socorrista aeromédico não é só atender ocorrência, é física, pressão atmosférica, navegação em terreno difícil. Aprendi a lidar com o caos a 1000 metros de altura, só com um headset, um cinto de segurança e alguns segundos para tomar decisões que mantinham as pessoas respirando. Semanas de 80 horas viraram rotina. Vivia de armário e mochila, comendo barrinha de cereal entre um atendimento e outro. Os dias viravam borrão. E as noites, nem chegavam. Só plantões, decolagens, pousos em encosta e laje. E mesmo assim, eu continuava indo. Não por orgulho. Nem por redenção. Mas porque toda vez que as hélices giravam e o chão sumia, eu sentia algo que não sentia fazia anos. Liberdade. Ninguém ali me conhecia como o marido da Helena. Eu não era o cara tentando segurar um casamento rachado. Era só mais um socorrista vivendo no limite do possível. E, pela primeira vez, eu não corria atrás da aprovação dela. Corria atrás da minha. No 3º mês, eu já conseguia pousar um helicóptero numa serra com vento cruzado. No 6º, parei de contar os dias desde São Paulo. Parei de olhar para trás. Porque o que eu estava construindo ali, era meu. E não tinha mais sombra para fugir. Tudo começou com um caderno barato que comprei numa farmácia da região, capa de papelão, folhas pautadas, nada de mais. Nem era para escrever. Só queria algo para ocupar as mãos nos momentos silenciosos entre os plantões. Mas uma noite, depois de um atendimento pesado, um pai tentando reanimar o filho adolescente na caçamba de uma caminhonete, voltei para o quarto, sentei no chão e abri aquele caderno. Escrevi 5 palavras, não sei mais quem sou. E a partir daí, tudo saiu. Não só sobre a Helena. Não só sobre a traição. Mas tudo que eu vinha ignorando em mim há anos. As vezes que me encolhi para dar espaço para ela.
Os momentos em que engoli as palavras só para manter a paz. A necessidade constante de ser o suficiente aos olhos de outra pessoa. Foi como cavar e reencontrar um pedaço meu que estava enterrado sob anos de concessão. Pouco tempo depois, comecei terapia. No refeitório da base tinha uma listinha colada na parede com nomes recomendados. Escolhi um. Uma psicóloga chamada Patrícia, que nem piscou quando eu disse que não sabia como expressar raiva. Ela ouvia. Fazia perguntas que eu não queria responder. Me fazia encarar coisas que evitei por uma década. Aos poucos, fui-me reconstruindo, não o homem que eu era no casamento, mas o que existia antes de transformar a opinião dela no meu espelho. Voltei a correr. A ler livros com as lombadas gastas e sem nenhum objetivo. Comecei a fazer trilhas nos fins de semana só porque o mundo parecia mais leve visto do alto. Não estava curado. Ainda não. Mas, pela primeira vez, eu também não estava perdido. Eu era meu de novo. O e-mail chegou numa manhã de domingo. Eu estava sentado na beira da cama, ainda com metade do macacão de voo no corpo, as botas desamarradas. O sol ainda não tinha ultrapassado a serra. O quarto estava em silêncio, só o barulho do ventilador de teto antigo marcando o tempo. Quase apaguei a mensagem sem abrir. Assunto, por tudo que vale. Era da Helena. O nome ainda me causava um leve impacto, não dor exatamente, mas uma saudade estranha, distante, como apertar um hematoma antigo que você esqueceu que estava lá. A mensagem dela era longa. Em alguns trechos, meio confusa. Em outros, cuidadosa. Disse que o Bruno tinha ido embora alguns meses depois que tudo veio à tona. Que ele não estava pronto para lidar com as consequências, seja lá o que isso quisesse dizer. Disse também que a escola ficou sabendo. Houve uma investigação. Aparentemente, um aluno ouviu algo e contou para a coordenação. Ela não entrou em detalhes, só disse que foi bagunçado. Tirou uma licença. Disse que não sabia se voltaria a dar aula. Que agora morava sozinha. Que a casa estava grande demais. E então escreveu: fico pensando como nunca tive a chance de me despedir de você. De verdade. Sei que te machuquei. Sei que estraguei algo bom. Mas queria que a gente tivesse terminado de outro jeito. Queria que você respondesse. Nem que fosse só uma palavra. Li 2 vezes. Não era um pedido de desculpas, não de verdade. Era arrependimento fantasiado de encerramento. E eu não estava com raiva. Não mais. O que sentia era mais silencioso que isso. Talvez pena. Com certeza, distância. Ela estava correndo atrás de fantasmas que eu já tinha enterrado. E o que quer que ela precisasse de mim, eu não devia mais. Fiquei um tempo olhando para aquela mensagem. O cursor pescando na caixa de resposta, como se esperasse que eu digitasse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas eu não digitei. Não havia mais nada a dizer. Sem frase final. Sem encerramento poético. Só distância, merecida, necessária, silenciosa. Fechei o notebook e deixei de lado. O portão do hangar já estava aberto, e a luz da manhã invadia o espaço como ouro pelas frestas. Amarrei as botas, peguei o capacete e fui até a pista. Estava frio lá fora, mas o céu limpo. Aquele tipo de manhã em que o ar parece leve e sincero. Ao longe, os picos das montanhas brilhavam com a neve e a luz do sol nascente. Parei por um instante e deixei a luz me alcançar o rosto, quente, intensa, quase cegante. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia que estava fugindo de nada. Não estava mais correndo dela. Nem tentando provar nada para ninguém. Eu só estava ali. Inteiro. Desperto. Meu. As hélices começaram a girar atrás de mim, aquele som pulsante e familiar cortando o silêncio da manhã. Me virei na direção do helicóptero, o coração firme, a respiração calma. Ela teve o final dela. E eu? Eu tinha o meu começo. Conforme o sol subia, esticando sua luz pelo horizonte como uma promessa selada entre o céu e a pedra, eu sorri, quieto, convicto. Não porque tudo estava perfeito. Mas porque, enfim, eu estava livre.